O presidente do Superior Tribunal Militar foi entrevistado e ele fez elogios à esquerda. Isso é interessante por razões óbvias, né? Você tem as Forças Armadas muito contaminadas por preconceito político muito forte contra a esquerda, muito contaminadas por ideologia de extrema-direita, tanto que tentaram dar uma parte, né, do oficial tentou dar o golpe, há todo um debate agora sobre o que fazer com as Forças Armadas, o que fazer com os militares. O Lula está tendo cuidado, né, para não produzir mais uma crise com os militares, porque tem um montão de golpista lá dentro. Ele nomeou o Múcio, que é uma espécie de conciliador. Mas essa entrevista aí foi muito interessante. Ele elogia a esquerda, né? Ele fala, ele tem essa coisa de contra-comunista, né? Ele é contra. Lula não é comunista, mas ele elogia a esquerda. A esquerda quer que o Brasil pense no pobre. Ele fez elogios à esquerda, né? Mas é uma oportunidade para a gente falar um pouco disso. Qual a sua opinião sobre essa questão? O que você acha que o poder civil, como você acha que o poder civil, o executivo, deve lidar com a questão militar? Olha, Miguel, é interessante, né? É interessante essa entrevista. Numa parte da fala do Almirante, ele disse que no Brasil não existe comunista. É um negócio. Primeiro que existe. Existe comunista, sim. Segundo, existe, e daí? Qual é o problema? Agora, a parte disso é muito interessante porque, de fato, como você bem apontou, o anticomunismo, né, extremado, ele é uma marca das Forças Armadas brasileiras, né, já de algumas décadas. E esse fator foi um dos componentes ideológicos do golpe de 64 e continua, né? A extrema-direita sempre se vale desse argumento, né, de combate ao que ela chama de comunismo, né, para exercer, né, o seu domínio, como exerceu por 4 anos aqui no Brasil, e continua, infelizmente, presente, né, no cenário político brasileiro, com os efeitos deletérios, né, que nós conhecemos. Então, quando o Almirante, né, reconhece que a esquerda tem esse papel, que a esquerda tem essa visão de mundo no sentido de reduzir a pobreza, de ser amiga dos pobres, de promover justiça social, né, isso é muito importante. Eu acho, Miguel, que nós ainda não conseguimos, né, superar esse temor, às vezes é temor mesmo, né, medo, ou temor reverencial pelos militares. Isso é algo que nós temos que enfrentar. Nós não podemos aceitar que os militares exerçam de fato aquilo que eles acham ideologicamente que devem exercer, que é a tutela da nação. Os militares sempre se apresentaram, desde a proclamação da República, né, que na verdade foi um golpe militar. A proclamação da República foi nada mais, nada menos do que o primeiro golpe militar aqui no Brasil, bem-sucedido. Desde lá se construiu, eles construíram a ideia, a tese, de que são uma corporação íntegra, imaculada, profissional e guardiã das tradições democráticas brasileiras, guardiã da nação, né? São guardiães da nação brasileira porque a política está infestada de bandidos, corruptos e ladrões. E a vida vem mostrando ao longo das décadas, né, que as Forças Armadas também não estão imunes a processos internos de corrupção, né? São, sobretudo, o Exército tem uma tradição golpista, né? Então não é só 64 que mostra isso, mas
o que nós estamos vendo aí hoje, revelado pela investigação do Supremo Tribunal Federal, é de que continuam golpistas, né? Militares de altos postos, militares que ocupavam postos de comando, estiveram envolvidos aí no 8 de janeiro e participaram de uma tentativa de golpe de Estado. Então, quanto mais nós fingirmos, né, que, enfim, não, os militares, eles se adequaram à vida democrática, os militares hoje não são mais como eram, né, não são iguais àqueles que deram o golpe em 64, isso é uma ilusão. Claro que há militares legalistas, claro que há, mas há aqueles que não são, né? E são esses que acabam tendo uma... Na hora, né, de se confabular, né, cenários golpistas, né, são esses que aparecem, são esses que dão as cartas. Nós não podemos mais conviver com isso, né? Essa formação aí das Forças Armadas, particularmente do Exército, tem que mudar, né? É uma formação da época da Guerra Fria, de um mundo polarizado entre esquerda e direita, entre comunismo e mundo ocidental. Isso tem que acabar, isso não existe mais, né? E mesmo quando existia, não era para ser assim, né? Para justificar forças armadas que, quando entendem que a nação está em perigo, dão um golpe de Estado, né? Então, nós ainda temos um caminho aí nesse sentido, né? Enfim, de construir um cenário em que as Forças Armadas estejam, de fato, né, integradas ao sistema democrático, né? Isso ainda, né, pelo menos setores importantes, e o 8 de janeiro, e as quarteladas, os acampamentos militares lá, depois da eleição de 22, estão mostrando isso. Nós ainda não chegamos a esse estágio de desenvolvimento democrático, né, de as Forças Armadas estarem submetidas ao poder civil, estarem submetidas ao Estado democrático.